Bom dia, meu nome é Nilson Rocha. Hoje eu e minha equipe, composta por Amanda Brito, Ana Clara, Ariane Freitas, Bárbara Dantas, Beatriz Pinho e Cecília Cazé, viemos apresentar o nosso trabalho sobre chuva ácida, problemas que causam sérios resultados ao nosso planeta. Chuva ácida é um fenômeno atmosférico que ocorre especialmente em países com um elevado nível de industrialização, consistente na precipitação com elevada acidez, ou seja, a chuva possui grande concentração de ácidos com dióxido de enxofre. Esse fenômeno pode provocar graves problemas ambientais e também provocar danos à saúde dos seres vivos. Em 1872, Robert Angus Smith criou o termo chuva ácida, descrevendo precipitações ácidas em Manchester após a Revolução Industrial. Trata-se do acúmulo demasiado de dióxido de carbono e enxofre na atmosfera, que ao reagirem com compostos dessa camada formam gotículas de chuva ácida e partículas de aerosóis. A chuva ácida não necessariamente ocorre no local poluidor, pois tais poluentes, ao serem lançados na atmosfera, são levados pelos ventos, podendo provocar a reação em regiões distantes. A água, de forma pura, apresenta pH 7 e, ao contactar agentes poluidores, reage modificando seu pH para 5,6 e até menos que isso, o que provoca reações deixando consequências. A chuva ácida é composta por ácidos concentrados, como óxido de enxofre, de carbono, de nitrogênio e dióxido de enxofre. Esses óxidos reagem com uma água formando ácidos. O ácido mais forte que compõe a chuva ácida é o ácido sulfúrico, formado pela reação entre os óxidos de enxofre e a água. É possível saber e estudar a origem de alguns gases que compõem a chuva ácida, como o dióxido de enxofre, que sua origem vem da combustão de carvão, fabricação de fertilizantes e aquecimento de minérios do grupo sulfato. Tem também o óxido de nitrogênio e sua origem vem da combustão de carvão vegetal, combustão de derivados do petróleo e a fumaça de cigarro. Compõe também a chuva ácida o ácido clorídrico, que sua origem vem das indústrias de fertilizantes, indústrias eletroquímicas e combustão de materiais compostos por cloro. E por último, o ácido fluorídrico, que sua origem é das indústrias de vidro, fundições de metais pesados e indústrias de fertilizantes. A emissão de gases poluentes na atmosfera, como óxidos ácidos e gases de efeito estufa, tem causado graves problemas ambientais, sendo que um deles é a chuva ácida. Chama-se de chuva ácida qualquer chuva com pH menor que 5,6. Em lugares populosos em que há grande quantidade de veículos e em centros industriais, são comuns chuvas ácidas com pH igual a 4,5. Já se registraram chuvas com pH igual a 2. Para se ter ideia de como isso é perigoso, esse é o valor do pH do limão ou do vinagre concentrados. Entre os impactos ambientais temos morte de peixes em rios e lagos, destruição de folhas e galhos de árvores, alteração química do solo, o que provoca o envenenamento das plantações e a redução das colheitas, contaminação das águas subterrâneas e surgimento de doenças respiratórias prejudicando a saúde do ser humano e dos animais. Com o avanço industrial e o uso descontrolado de combustíveis fósseis, o problema da chuva ácida vem se agravando cada vez mais. Daí a necessidade urgente de se diminuir a emissão de gases poluentes na atmosfera. Bom, as chuvas ácidas são fenômenos diretamente ligados à produção de gases poluentes de origem orgânica ou pelas atividades humanas, como as indústrias. Elas carregam elementos químicos que prejudicam os seres humanos em diversos aspectos. Para a nossa saúde, os efeitos da chuva ácida estão mais relacionados aos problemas respiratórios, como asma e bronquite, devido ao acúmulo de dióxido de enxofre no organismo. Além dos problemas respiratórios, relaciona-se também com problemas oculares, como as conjuntivites, justamente devido aos elementos químicos contidos na atmosfera. Quando é ingerida água acidificada, existem riscos de doenças como Alzheimer, Parkinson e hipertensão. Nas crianças, podem ocorrer
problemas associados ao cérebro. A chuva ácida pode prejudicar a economia em diversos aspectos. Na agricultura, a chuva ácida aumenta o pH do solo. pH significa potencial hidrogeniônico e consiste no índice que indica a acidez, neutralidade ou alcalinidade de um meio qualquer. Se esse pH estiver elevado, pode levar à deficiência de nutrientes e perda de fertilidade, e, consequentemente, isso faz com que prejudique a produção de alimentos, afetando assim a economia. Provoca também estragos nas cidades, ao corroer e destruir monumentos e obras civis. Os efeitos da chuva ácida nos monumentos históricos estão relacionados às reações de dupla troca entre os ácidos presentes nela e os sais dos monumentos. Os veículos também são danificados pela ocorrência de chuvas ácidas, as quais intensificam a ferrugem dos automóveis, bem como afetam suas pinturas. A série Turn High se trata de uma obsessão da Netflix em levar as telas históricas que falam sobre um futuro distópico apocalíptico. A história se passa na Escandinávia, onde uma chuva espalhou um vírus que acabou matando praticamente toda a população. Alguns habitantes sobreviveram, inclusive o casal de filhos de um cientista. Nesse contexto, conhecemos a família dos irmãos Simone e Rasmus. Seu pai, Frederick, trabalha para uma organização cientista chamada Apollo, supostamente responsável por liberar o vírus na atmosfera, tendo ele se fundido com as moléculas de vapor de água. Em um determinado episódio, é tratado a chuva ácida, de forma supostamente responsável por liberar o vírus na atmosfera, tendo ele se fundido com as moléculas de vapor de água. Se você quiser saber mais sobre essa história, assista a série Turn High, disponível na Netflix. E com isso, encerramos o nosso trabalho sobre a chuva ácida. Eu e minha equipe agradecemos pela atenção de todos e esperamos que com esse trabalho tenhamos conseguido acrescentar algo novo sobre o assunto.